Olá, sejam bem-vindos ao JR Business, espaço para conhecer mais sobre marcas, sobre empresas de sucesso. Pioneira na agenda ESG de preocupação com aspectos ambientais, sociais e de governança, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e de cosméticos, líder nas vendas diretas no Brasil. A empresa tem mais de 2 milhões de consultoras em toda a América Latina. E é para falar sobre esses e outros assuntos que nós entrevistamos hoje o vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, Agenor Leão. Seja bem-vindo, Agenor. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fábio. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui representando os nossos 2 milhões de consultoras, nossos colaboradores em toda a América Latina. Que ótimo. E vale lembrar que o JR Business vai ao ar toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. O Agenor, vamos começar então batendo um papo sobre as consultoras, que são uma grande marca da Natura. E olha que nós destacamos esse número, hein? É muita gente espalhada pela América Latina. Só que acredito que ainda tenham pessoas que entendam consultoras simplesmente como vendedoras. É mais que isso, né? É muito mais que isso, Fábio. Nós falamos a consultoria de beleza, a atividade que as consultoras exercem, vai muito além do que é simplesmente uma venda de cosméticos, transcende a venda de cosméticos. Nós na Natura, nós falamos Natura bem-estar bem, falamos isso como nosso propósito. E o bem-estar bem é a relação do ser consigo mesmo, com o outro e com o mundo. E isso é carregado também através das consultoras. Como ela pode fazer com que as suas clientes melhorem a sua autoestima, usem os produtos cosméticos para essa melhoria do indivíduo, para a sua conexão para a construção dessa grande rede e também um propósito maior de transformação do mundo. E para isso, a gente oferece para elas ferramentas, instrumentos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de educação, para que elas se preparem para que cada vez sejam melhores consultoras de beleza. Isso é um diferencial muito interessante, né, Genor? Porque a partir daí a gente já começa a entender que essas consultoras também acabam transmitindo os valores da empresa. E vocês têm uma preocupação muito grande, por exemplo, com a questão ambiental. E entendamos a questão ambiental, inclusive, como procedência das matérias-primas, que é algo muito sério. Ou seja, nessa conversa, nesse preparo, vocês já começam a trabalhar isso aí. Claro, para a Natura, as questões ambientais e as questões sociais também, né, nós falamos, nós somos uma empresa triple bottom line, olhamos para o impacto econômico, obviamente, ambiental e social ao mesmo tempo. Isso está carregado dentro das nossas cadeias produtivas, dentro dos nossos produtos, então não tem como falar da funcionalidade, por exemplo, de um produto da linha Ecos, sem contar de toda a história e toda a cadeia produtiva que está por trás de preservação da Amazônia. E nós falamos que o nosso modelo de negócio está orientado em 3 P's, que é o primeiro P da prosperidade, é sim um instrumento de ganho, é instrumento de vida, de melhoria de vida dessas pessoas. É um instrumento de pertencimento, elas fazem parte de uma grande rede que se articula em cima desses valores, em cima desses propósitos. E, por fim, o propósito, que é essa vontade, esse desejo, essa conexão com essas causas de transformação. Nós temos alguns exemplos muito importantes do engajamento das consultoras com essas causas. Um dos exemplos é a linha Crer para Ver. Crer para Ver é uma linha de produtos não cosméticos, que é comercializado através da rede, através das consultoras, e que gera valores para a educação. Para você ter uma ideia, nós em 2019, 2020, nós arrecadamos mais de 75 milhões de reais num processo de venda através desses produtos, através das consultoras, e que é reinvestido na educação pública e também na educação das consultoras. Puxa vida, que tipos de produtos são esses? São produtos não cosméticos, acessórios ao processo de venda. Olha. E que são comercializados sem nenhum lucro em toda a cadeia, quer seja da Natura, quer seja das consultoras. Um processo que a gente poderia dizer é um crowdfunding para a geração de valor para a educação. Isso é totalmente mobilizado da rede para a rede e é revertido com recursos para a educação, inclusive para as consultoras e suas famílias. Ou seja, tem uma função única e exclusivamente social. Única e exclusivamente social. Puxa vida. Então, esse é o engajamento dessa rede nesse grande propósito, quer seja no social, quer seja no ambiental também. As consultoras Natura sempre foram associadas àquele caderninho de vendas, aquele livrinho. Ainda tem? Ainda tem Mas tem a livrinho. tecnologia, né? Mas tem o livrinho e tem o livrinho digital. Ah, E o muito interessante é que essa jornada de digitalização da consultoria de beleza, ela começou já há bastante tempo na Natura. Há mais de 10 anos nós começamos esse processo de transformação, de inclusão de instrumentos digitais na venda, quer seja na revista digital, que hoje ela pode distribuir através das redes sociais, que tem mecanismos de compra, de carrinho de compras na própria revista, e ela pode segmentar, pode escolher conteúdos para enviar aos seus clientes.
quer seja através de mecanismos, inclusive, de inclusão financeira. Hoje nós temos uma conta para as consultoras, o Natura Pay, que é um instrumento para que as consultoras possam cobrar dos seus clientes através de forma digital. Então, todo esse processo de digitalização, de oferecer ferramentas para que a consultora possa otimizar e para que a consultora possa executar os seus processos do dia a dia de venda, de aprendizagem, é muito importante e é core da nossa estratégia. E a gente tem investido muito nisso ao longo dos últimos anos para fomentar cada vez mais também a digitalização e a digitalização como um instrumento de inclusão das consultoras em educação, em saúde, em aprendizado também. Agora, toda vez que nós falamos em digitalização, acaba vindo um conceito que é a substituição do ser humano pela máquina, pelo aplicativo, o que quer que seja. Agora, eu estou entendendo uma sinergia, uma união de vocês, com tudo de bom que a tecnologia tem, sem dispensar aquela atenção, aquele cuidado que o consultor vai ter, né? Com certeza. E olha que o nosso negócio se torna muito contemporâneo. E se cunhou um termo nos últimos tempos até de social selling, que são as vendas através das redes sociais. São vendas por recomendação, venda por pessoas que acreditam, que gostam, que experimentam o produto e por isso vendem. E essa é a atividade de consultoria desde sempre. As nossas consultoras são as influências do passado. Mesmo quando não havia as redes sociais, as consultoras já faziam dessa forma e, obviamente, hoje com a digitalização, nós também as incluímos para fazer isso no ambiente digital. Para você ter uma ideia, dentro desse processo de aprendizado, nós oferecemos para as consultoras treinamentos de como fazer posts nas redes sociais, de como gerar conteúdo pelas redes sociais. O ano passado nós treinamos mais de 150 mil consultoras em influência digital, como um instrumento de aprendizado e como essa presença que acontece no mundo físico, a recomendação, a venda por relacionamento, se transpõe também ao mundo digital. Sabe que a partir daí eu começo a entender essa história toda como uma grande lição ou compartilhamento de empreendedorismo. Esse tipo de assunto que você acabou de dizer agora, que é muito importante na rede social, essas boas práticas, faz parte também da escola de negócios que vocês têm? Então, a ideia da escola de negócios nasceu disso. Como eu posso construir uma plataforma de educação? O nosso negócio é totalmente baseado em empreendedorismo, um empreendedorismo com uma baixa barreira de entrada, que eu posso oferecer às pessoas uma forma de crescimento, uma forma de ganhos, que vai além dos objetivos que são só econômicos, mas também o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento de aprendizagem. Por isso construímos a escola com forma e interesses que são das consultoras. Então a forma da educação expressa na plataforma foi pensada para essas consultoras, o interesse delas, o que é que agrega valor ao seu negócio e não só ao seu negócio, mas também à sua vida. E é muito interessante os cursos que são construídos, boa parte deles são construídos pela rede. E aí nós criamos novos papéis dentro da rede, como nós falamos. Então hoje nós temos consultoras que são treinadoras, que recebem por construir conteúdo, e esse conteúdo é disseminado gratuitamente através da rede, mas nós remuneramos as consultoras que são treinadoras, assim como temos um grupo de consultoras que nós chamamos de consultoras influenciadoras, que geram, são micro influenciadoras dentro da rede e que expressam seu conteúdo também para os consumidores através das redes sociais. Como é que vocês conseguiram manter toda essa relação muito próxima e muito profissional das consultoras nesse momento tão difícil que nós passamos em relação à pandemia? Então, a pandemia para a gente teve um aspecto muito importante. Primeiro, de ver que todo esse esforço que nós tínhamos feito ao longo dos anos de educação tinha sido muito benéfico nesse momento. Já tinha uma base, onde as relações presenciais estavam prejudicadas. E evidenciar que as relações acontecem também nos meios digitais. E com a preservação e a segurança das entregas e esse conjunto de ferramentas digitais que nós tínhamos, nós usamos o principal imperativo que tinha era manter os negócios funcionando. Essas pessoas precisavam manter a sua renda, precisavam manter o seu negócio. Então, através desse arcabouço de soluções digitais que nós tínhamos construído, nós podemos manter o nosso negócio e principalmente o negócio das consultoras rodando nesse momento tão difícil de isolamento. Agora, eu fico imaginando a quantidade de histórias que vocês devam ter nesse arcabouço, digamos assim, de experiências, histórias de superação, mulheres que criam filhos sozinhas, mulheres que passaram por desemprego e que se encontraram empreendedoras por meio de ser uma consultora de vendas, uma consultora de beleza. Vocês devem ter muita coisa para contar, né? Então, isso é uma das coisas que mais nos mobiliza, mais nos motiva, né? Encontrar as consultoras, entender as suas histórias. É muito interessante que desde alguns anos nós começamos a medir
o Índice de Desenvolvimento Humano da rede de consultoras. Certo. Isso, baseado no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, nós criamos um proxy para medir a rede de consultoras, para aprendermos sobre isso, quais são os fatores que impactam o seu crescimento, né, dentro dessa rede, baseado nessas histórias de crescimento que a gente encontra todos os dias. E para você ter uma ideia, depois de um ano operando conosco, a consultora tem um aumento de DH de 1,8. Puxa. Isso para a gente é super importante. Para a gente é importante também que as consultoras cresçam. O nosso modelo é um modelo que prevê crescimento. Você começa como uma pequena empreendedora e pode ir crescendo ao longo do tempo na sua carreira. Com isso, obviamente, gerando mais impacto, mas também ganhando mais dinheiro, Claro. crescendo na prosperidade também, que é o primeiro dos nossos 3 P's. E nós, na última medida, em 2020, na mais recente, em 2022, nós medimos a cada biênio, nós tivemos um incremento de 3,6% no IDH médio da consultora. E muito focado nos aspectos de educação e nos aspectos de saúde. O IDH tem esses pilares de educação, saúde e trabalho. Dá para a gente tirar uma conclusão já de imediato que a figura feminina, a mulher, tem um papel extremamente importante na Natura, né? Sim, obviamente nós é uma empresa feita por essas mulheres, Certo. mas 90% da nossa rede nós nos referimos sempre como consultoras, 90% da nossa rede é feminina, mas temos 10% de consultores, homens também atuando no nosso modelo de consultoria. Puxa vida, e eu acredito que vocês tenham inclusive planos até de expansão dentro desse métier, afinal de contas o mercado brasileiro que nós sabemos, ele é exigente, né? Sim, obviamente. E quando nós começamos a olhar para o mercado, uma das premissas importantes do nosso modelo é de atender o consumidor nas suas diversas ocasiões de compra. E dentro desse processo de digitalização, nós falamos um processo de omnicanalidade, de olhar também para outros canais, quais são as experiências de compra esperadas pelos nossos clientes. E hoje nós temos uma presença em lojas físicas no mercado, lojas físicas nossas, da Natura, e lojas físicas de consultoras. Nós criamos um modelo de franquia em que as nossas consultoras, nesse seu processo de crescimento, podem abrir uma loja física também. E aí nós dizemos, a Natura é omnicanal, mas as nossas consultoras também são omnicanal. As nossas consultoras podem ter a sua loja virtual, através do modelo que nós criamos. Cada uma das nossas consultoras tem o seu endereço na internet para fazer vendas através de um mecanismo de e-commerce, e no crescimento da sua carreira também podem ter uma loja física franqueada para atender os nossos clientes, obviamente, em todos os lugares e todas as experiências de compra esperadas por eles. Você sabe que a primeira vez que eu vi uma loja física da Natura foi em algum aeroporto aí pelo Brasil, que eu já não me lembro mais. E eu estranhei, e hoje é muito comum, aeroportos, shopping centers. Assim como nós podemos dar um exemplo também no aspecto cultural, que aqui em São Paulo tem a Casa Natura Musical. Ou seja, vocês ainda dão esse passo em direção à cultura. Então, a cultura para a gente é também uma forma de conexão das pessoas e de melhoria da autoestima, de impacto também nas pessoas através da cultura num país como o nosso, tão diverso. Pois é. A casa está dentro de um contexto maior, que é o programa que nós chamamos de Natura Musical. Esse programa, ao longo dos últimos 18 anos, já teve mais de 600 artistas patrocinados pelo programa. Nós abrimos editais anuais. No último edital nós tivemos 2.500 inscrições, 30 projetos foram inscritos, 6 milhões de reais em investimento cultural. E com isso nós fomentamos essa diversidade da música brasileira também nesses aspectos. Além disso, nós também executamos festivais. Foco também na mulher? Foco na mulher e foco também nas nossas populações amazônicas, dar visibilidade a essa Amazônia que está presente, né? A Amazônia é um tema muito recorrente em toda a estrutura de pensamento de vocês, né? Sim. Nós escolhemos há mais de 20 anos trabalhar na Amazônia e trabalhar pela Amazônia e trabalhar pela floresta em pé como um instrumento de preservação, né? Nós entendemos que a melhor forma de preservar a floresta é dando oportunidade para as pessoas, as comunidades que aí estão, de trabalhar, de gerar renda através da preservação. Então esse é um dos projetos que mais nos orgulha. Para você ter ideia, hoje nós temos cerca de 40 comunidades envolvidas, 85 cadeias de biodiversidade, com ciência, tecnologia aplicada na descoberta de novos ingredientes da Amazônia para que nós aplicamos nos nossos produtos, e com isso mais de 8.000 famílias da região são beneficiadas. Nesse aspecto, são 2 milhões de hectares preservados por essas comunidades e essas famílias que trabalham conosco, porque nós construímos junto com eles uma forma de, através do trabalho que fazem na floresta, também preservar essa área que eles ocupam e que eles protegem no entorno da área que trabalham. Agenor, nós falávamos sobre meio ambiente
especificamente sobre a Amazônia e você deixou bem claro como é forte esse vínculo de vocês, não só com as matérias-primas, mas também com as comunidades, os extrativistas. Enquanto repórter, por muitas vezes a gente faz viagens até essas comunidades e a gente percebe que justamente acaba sendo uma grande carência. Deixar a floresta em pé é uma coisa, agora proporcionar um fomento e uma sustentabilidade, como vocês vêm fazendo, aí a história muda de figura. Pois é, eu acho que aqui o grande insight, a grande descoberta ao longo do tempo, é que a preservação virá através das pessoas que ocupam, né? Ao longo desses últimos 20 anos, como eu falei, nós vimos trabalhando e, na verdade, num processo bastante inovador e que o Brasil tomou à frente disso. A Natura foi a primeira empresa a remunerar as comunidades, inclusive pelo conhecimento tradicional que tem na busca, na pesquisa sobre bioingredientes. Então, hoje nós temos uma lei no Brasil que para que possamos remunerar as comunidades, a Natura faz isso desde há muito tempo, o que ajuda também nesse processo de transformação da comunidade, de organização da comunidade, gerando recursos para além simplesmente da compra dos produtos. Um comércio justo com essas pessoas da Amazônia transforma também esse processo. Nós temos toda essa cadeia certificada por um organismo externo, pela UEBT, que certifica de que nós estamos praticando o comércio justo, um comércio que, de fato, gera benefícios para essas comunidades. Para você ter uma ideia, nesse processo nós medimos o impacto que se gera na Amazônia, nesse processo com as comunidades. Para cada real investido na Amazônia, cerca de R$ 8,6 é gerado de desenvolvimento local na comunidade. Você falou uma palavrinha agora que certificado. Por falar em certificado, vocês são a primeira empresa brasileira a obter um certificado internacional que atesta que a Natura não faz testes de produtos e ingredientes, enfim, em animais. Conta um pouquinho mais para a gente, porque isso é um assunto extremamente delicado e importante. Em 2018, nós tivemos a certificação pela The Leaping Band, que é um certificado, o certificado da Cruelty Free International, que é uma entidade certificadora de empresas que não testam animais. Fomos a primeira empresa no Brasil, mas esse princípio de não teste de animais vem de muito mais tempo na Natura. É mesmo? Desde 1998, por aí, nós investimos em pesquisa e desenvolvimento para que nós pudéssemos certificar esses produtos, principalmente como nós desenvolvemos matérias-primas que são inovadoras no mercado. Essas matérias-primas precisam ser testadas, validadas com o máximo de segurança possível. Sim. Então, baseado nisso, recentemente nós fizemos uma grande inovação, que nós desenvolvemos um Human Ownership, que é um mecanismo, um processo para simular órgãos humanos, simular a pele humana e poder testar e validar os produtos sem fazer testes em animais, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que nós possamos também seguir preservando os animais desses testes em cosméticos. Ou seja, se tiver esse bom senso, essa boa vontade, apoio tecnológico, dá para fazer. Claro, dá para fazer investimento, obviamente, em inovação nesse sentido. Além dessa certificação, a Natura tem uma certificação muito importante que para a gente nos deu muito orgulho, que a Natura foi a primeira empresa de capital aberto a certificar a empresa B, que é um conjunto de empresas no mundo que se preocupam em gerar, além dos resultados econômicos, resultados sociais e ambientais. Isso através de uma certificação formal. Hoje tem grandes empresas no mundo e a Natura teve uma participação muito importante para que isso fosse fomentado e desenvolvido no mundo através dessa certificação como a primeira empresa de capital aberto certificada B no mundo. Ainda falando de preocupação ambiental, é um assunto também extremamente vigente quando nós falamos sobre embalagens, sobretudo sobre aquilo que pode ser retornável ou não, plástico, enfim, como é que vocês lidam? Porque a quantidade de produtos que vocês devem entregar por dia, pelo menos para mim, deve ser quase que incalculável. Claro. É muita coisa. Essa também é uma causa muito importante para a gente, que como eu estava falando há pouco, que a inovação nos ajuda também a colocar-nos desafios sobre isso. E nós nos colocamos um desafio, para você ter uma ideia, para 2030 nós nos colocamos um desafio que 100% das nossas embalagens sejam recicladas, compostadas ou reutilizadas. E esse é um grande desafio porque nós vamos construindo isso ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, hoje nós já usamos mais de 50% das nossas embalagens plásticas são oriundas de plásticos reciclados pós-consumo. São embalagens que foram utilizadas, que nós reprocessamos e utilizamos para produzir os nossos produtos. Quando não possível utilizar embalagens recicladas, nós usamos o plástico verde,
que tem emissões de 59% menores de gases de efeito estufa na sua produção. Então, isso tudo, essa cadeia de melhoria, buscando inovação para que a gente possa cada vez gerar menos resíduo ou resíduos que poluam menos ou que gerem menos impacto em carbono. Outra coisa muito importante é que desde a década de 80, a Natura foi a primeira empresa de cosméticos a produzir refis. Então, hoje, o grande volume, nós colocamos todos os anos milhares de embalagens em refis, estimulando a nossa rede para comercialização de refis, porque isso diminui muito o volume de plástico produzido também. Além de tudo, nós engajamos as nossas cadeias no processo de reciclagem. Hoje nós temos 680 pontos de coleta em 280 cidades do Brasil, onde as nossas consultoras e os nossos consumidores podem levar embalagens recicladas e, de acordo com o volume de embalagens que levam, ter um retorno através do programa. Volta para vocês? Esse plástico volta através desse processo de reciclagem e os nossos consumidores, as nossas consultoras são remuneradas, ganham benefícios por levar as embalagens a esses pontos de coleta. Além disso, o ano passado nós fizemos um movimento uma das nossas maiores linhas de perfumaria, que é Caiaque. Todo o plástico utilizado, cerca de 30% deles, vem de um processo de reciclagem de plásticos que são retirados do oceano. Puxa vida. Então, nós desenvolvemos uma nova cadeia para que nós conseguíssemos reciclar esse plástico, e a parte plástica do perfume é feita com plástico retirado do oceano em toda a cadeia, que é um movimento não só de reutilização, mas também de conscientização sobre esse problema que a gente vive hoje da contaminação de plástico no litoral. Quando a gente fala de vidro, a mesma preocupação, 30% do vidro utilizado na nossa cadeia de perfumaria é vidro reciclado, o que também tem uma pegada de carbono muito melhor do que o vidro novo. Né? Agenor, falando um pouquinho da sua carreira, você vem de uma formação tecnológica, isso? Sim. E aí acaba entrando numa mega empresa que trabalha com o setor de higiene, de cosméticos, tendo uma relação muito intensa com pessoas. É muito diferente da tua formação inicial. Como é que foi esse pulo? Olha, Fábio, eu podia te responder isso de uma forma super bonita aqui e lugar comum, de que hoje a tecnologia está tão envolvida nas organizações como na nossa, que os profissionais de tecnologia cada vez vão mais galgando espaço sobre isso. Mas acho que tem uma coisa que para mim, pessoalmente, é muito importante. Desde muito cedo na minha carreira, eu entendi que a tecnologia só fazia sentido se estivesse habilitando uma vida melhor para as pessoas e melhores negócios. E foi nesse caminho que eu levei a minha carreira ao longo do tempo e das oportunidades que eu tive, foi de me aproximar de negócios que gerassem impacto na vida das pessoas. Para você ter uma ideia, a Natura hoje deve ser um dos maiores instrumentos de inclusão digital da América Latina. Inúmeras vezes, quando nós conversamos com as consultoras, as consultoras se referem, eu tive que aprender a usar a internet, eu tive que aprender a usar os instrumentos digitais para fazer negócio com a Natura. E isso abriu portas enormes de educação, de conhecimento, de inclusão financeira para elas. E esse é o grande propósito que nós temos também, além, obviamente, de fazer melhores negócios, que a tecnologia propicia hoje, todas as ferramentas que estão por aí, mas também que a gente possa transformar a vida dessas pessoas. A tecnologia é um grande instrumento de transformação digital, é um grande instrumento de relacionamento que, usada para o bem, pode melhorar a vida de tantas pessoas no país onde a gente vive. Para a gente encerrar, que o nosso tempo já está indo embora, quais são os desafios, as metas para esse ano? Olha, as nossas metas, sempre, como eu disse, nós nos desafiamos a fazer metas que nos levem a inovar, sempre gerando impacto social e ambiental positivos. Essa é a nossa forma de inovar. Em países, em região onde a gente tem desafios socioambientais tão grandes, a gente sempre vai orientar para que a gente possa ter consultoras com melhor renda, ter consultoras que transformem as suas vidas e ter negócios que possam atender aos nossos consumidores em todas as suas ocasiões de compra da melhor forma possível, do jeito que eles querem, de forma cada vez mais específica, cada vez mais individualizada. É assim que a gente vem transformando o nosso negócio ao longo dos anos. Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, foi um prazer conversar contigo. Muitíssimo obrigado. É isso, muito obrigado. Prazer. E o JR Business vai ficando por aqui, lembrando que toda terça, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novinho nas plataformas digitais da Record TV. Eu espero você por lá. Até mais.